Graça e paz, boa noite. Uma noite na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegando ainda há pouco, da igreja, um estudo maravilhoso, um pastor Anderson, ele trouxe palavras de sabedoria. E depois ainda, chegando da igreja, um períodozinho de trabalho, por incrível que pareça, Deus dá ao homem força, coragem, energia. Eu tenho recebido isso da parte do Senhor. Estou muito feliz com o Senhor Jesus. Eu trabalho no meu trabalho secular, separo um tempo também para adoração, para as lives, e Deus tem me dado também um trabalho, aqui dentro da minha casa. Então Deus preencheu o meu tempo ocioso e eu dou glória a Deus por isso. Que antes estava na ansiedade, a gente tem um monte de pensamentos, tem um monte de desejos estranhos, mas quando você está trabalhando, e principalmente trabalhando na obra do Senhor, o Senhor livra-nos, de todos os maus pensamentos, o Senhor nos preenche por inteiro, amém? Então, eu quero agradecer a Deus pelos livramentos que Ele tem me dado, dos vícios, que antes, quando estava no mundo, eu bebia, fumava, prostituía, e depois aprove Deus me trazer para os seus caminhos. Então eu comecei a caminhar segundo os princípios de Jesus, glória a Deus por isso. Eu comecei a caminhar, perdoa, que é um lugar frio e a saúde fica assim um pouco, abalada. Mas eu comecei a caminhar segundo os princípios de Jesus e estou muito feliz com isso. E com os livramentos que Deus me deu, como já disse, bebida, cigarro, remédios de pressão, remédio de depressão eu não cheguei a tomar, apesar que eu tive uma forte depressão, na minha vida, após o meu divórcio, minha separação, no rompimento, do meu casamento, primeiro casamento. Confesso para os irmãos que já fui casado uma segunda vez, mas também, aconteceu um rompimento devido a eu ter vindo aqui para Minas cuidar da minha mãe, e a minha amada esposa não quis, me acompanhar. Ela achou que aqui é uma roça, mas Deus está no controle de todas as coisas. Antigamente eu me estressava demais, eu ficava deprimido, eu chorava, mas depois eu vi que melhor é fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens, do que a vontade das pessoas. Então eu fui me acostumando, me habituando, a conviver assim, totalmente na dependência de Deus. Amém? Quem pode dar um glória a Deus por isso? Então hoje, vivendo afastado da minha esposa, ela optou pelo divórcio, nós optamos, pelo divórcio, porque aqui, neste local, Deus tem provido para mim tudo aquilo que eu preciso. E mesmo eu expressando todas essas coisas para ela, ela achou melhor não vir. Então, por que eu falo assim com os amados? Porque tem muita gente vivendo triste, depressiva, por coisas, entende? Que não deram certo na vida, por coisas que viveram no passado, mas Deus, Ele tem o melhor para nós, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. Mas é necessário que você se encaixe nesse padrão de vida, que Deus, Ele nos oferece. Porque a palavra de Deus é bem clara quando ela diz assim, que nós colhemos o que nós plantamos. Se você plantou maçã, vai colher maçã. Se você plantou jiló, se prepara, a colheita é jiló. Amém? Então vamos à palavra de Deus. E a palavra de Deus para esta meditação, nesse início, de madrugada,
se encontra no livro de 2 Pedro, onde fala dos falsos mestres, pessoas que nos prometem muitas coisas, digo no âmbito evangélico, pessoas que nos prometem muitas coisas e acabam por não cumprindo essas promessas, que as promessas dos homens são vãs, acabam que as pessoas elas vão, né, de volta para o mundo, ou então preferem ficar no mundo devido a essas falsas promessas que não podem ser cumpridas. E a pessoa acaba se entristecendo. Mas se há alguém que pode cumprir as promessas, nós vamos, né, clamar a Ele nesta noite. Por que eu estou assim, ataviado, estando dentro de casa? Alguém pode até falar, ele está numa live, dentro da sua própria casa, dentro da sua sala. Mas por todos os livramentos que Deus me deu, todas as lives da madrugada vão ser assim. Eu vou fazer questão de me banhar, de me ataviar, porque Deus me mostrou algo muito interessante. Às vezes, quando você está naquele cansaço físico e mental, você não consegue discernir direito. É por isso que nós devemos acordar de madrugada, né, e buscar a presença de Deus, porque a gente já está com o corpo descansado. Não digo agora, 11 e pouco, à meia-noite, mas assim, quando você estiver bem descansado, 1h30 da manhã, 3 da manhã, dobre seu joelho, fala com Deus, fala com o seu Deus, e Ele certamente vai te abençoar, amém? Em todas as áreas da sua vida, assim como Ele tem feito na minha vida, eu creio que Ele pode fazer na sua, amém? Vamos orar a Deus antes da palavra, que eu já disse que se encontra aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Vamos estar meditando alguns versículos nesta palavra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, em nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, Pai, aqueles que têm falhado conosco. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória e a majestade para todos sempre. Amém e amém. A palavra de Deus, no livro de 2 Pedro, encabeçando a palavra, diz assim, os falsos mestres, capítulo 2, a partir do versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia
e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam de blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódias são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultérios e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Aleluia, glória a Deus. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento falando, com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são, aleluia, glória a Deus. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Amém? Pai querido, Deus bendito, fala conosco, Deus. Precisamos, Pai, ser esclarecidos, ó Deus. Venha nos esclarecer nesta noite, Senhor, segundo a sua palavra, Senhor, que foi lida, em nome de Jesus. Provérbios, ele fala também de muitas coisas relacionadas àquelas pessoas que se afastam do caminho de Deus. Provérbios, também lá no capítulo 6, fala das pessoas que são arrogantes. Elas estão na igreja, mas elas são arrogantes. Então nós temos que estar atento a essas coisas, para que você não se deixe enganar. Vamos lá em Provérbios 6, depois a gente volta aqui, para você entender um pouco melhor o que eu estou falando nesta noite, ou melhor, o que Deus está falando conosco. Aleluia, glória a Deus. Provérbios, no capítulo 6, ele fala, aleluia, glória a Deus, sobre coisas que nós temos que saber para que nós venhamos entender que Deus, ele não se deixa escarnecer, ele não se deixa enganar. Deus, ele não se deixa enganar. Isso tem que ficar bem claro em nossas vidas. Então, como nós estamos falando de falsos profetas, não de falsos mestres, temos falsos profetas também, mas nós estamos falando de falsos mestres,
E você pode identificá-los em algumas circunstâncias dessas que vão ser lidas agora. O homem de Belial, Provérbios 6, a partir do verso 12. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina o mal e anda semeando contendas. Amém, meus irmãos? Verso 15. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. Olha porque os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos irmãos vão ser quebrantados de repente, sem que haja cura. Deus está dizendo aqui no verso 5, a destruição virá repentinamente, porque tem coisas que aborrece Deus. Nós não devemos ser omissos a isso. Nós devemos então buscar a direção de Deus e andarmos no caminho certo. Consertarmos a nossa vereda, né? Porque a palavra diz que só existem 2 caminhos, um que conduz a Deus e outro que conduz, né, à perdição, ao pecado, ao destino contrário, que é o caminho, né, do céu, do paraíso para muitos. Então, tem esse caminho. Então, nós temos que alertar essas pessoas. Por quê? Para que elas fiquem atentas. Ah, mas eu sou crente, eu vou na igreja de segunda a segunda. Sou pastor, sou evangelista, sou diácono, mas veja bem o que Deus diz. No verso 16, ele fala assim, estas 6 coisas aborrece o Senhor. Se você identificar qualquer uma dessas coisas na sua vida, vai cortando em nome de Jesus. E a 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos e língua mentirosa. E mãos que derramam sangue inocente. Olhos altivos, pessoas metidas, soberbas, pessoas que se acham, eu sou, eu faço, eu aconteço. Eu estou dizendo no contexto evangélico, tá? No mundo acontece muito isso, estou falando dentro do contexto evangélico. Deus me levantou para pregar para as pessoas crentes, para pessoas cristãs. Então, se você identifica essas coisas na sua vida, ora, clama pela misericórdia de Deus. Olhos altivos, língua mentirosa. Às vezes você está dentro da igreja e mente toda hora, todo momento. Nós sabemos que o pai da mentira, né, é o diabo. Então a língua mentirosa são essas 2 coisas aborrecem a Deus, mas ainda tem mais 4 coisas aqui. Mãos que derramam sangue inocente. Pessoas que matam, não com arma, não com faca, mas com a língua, com as próprias mãos. As pessoas têm essa capacidade de matar com a espada que é a língua e com as mãos apontar os dedos acusando as pessoas. Eu já falei uma vez, né, de uma experiência que eu tive, que houve uma grande acusação contra a minha pessoa. Se não for a misericórdia de Deus, talvez eu nem estivesse aqui hoje. E apontaram um dedo para mim e falaram um monte de coisas. Eu vou falar um dia numa live sobre isso. Só que Deus me deu livramento. E todos aqueles dedos apontados, né, derramando sangue inocente, assim como fizeram com Jesus, né? Aquelas mãos pregando, né, Senhor Jesus na cruz, aquelas mãos derramando o sangue do Senhor Jesus através de chibatadas, chicotadas, aquelas mãos colocando coroa de espinho, mãos que derramam sangue inocente. Então, às vezes,
espiritualmente falando, nós apanhamos muito, nós levamos socos, tapa dessas mãos. E verdadeiramente a gente chora lágrimas de sangue. Como o Senhor Jesus ali estava amargurado, às vezes a pessoa se levanta contra você e você não fez nada, mas você não tem como se defender. Então eu acredito que a gente tem aquele mesmo sentimento que o Senhor teve, né, quando estava ali sofrendo no Calvário. Amém, meus irmãos? Mãos que derramam sangue inocente, línguas, olhos, mas pior de tudo é o coração. Coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Olha só que coisa interessante. Coração que maquina pensamentos viciosos. Entende? A pessoa, em vez de encher o coração com as coisas de Deus, como diz o Salmo 45, enche o coração de coisas do mundo e acha que todo mundo é igual a elas, que todo mundo quer enganar, que todo mundo quer iludir, pessoas falsas, pensamentos viciosos. E fica ali maquinando o mal e os pés se apressam a correr para o mal, para fazer fofoca, contenda, disseminar às vezes coisas que nem são reais. Então isso tem acontecido muito no meio evangélico, no mundo é normal. Então nós devemos frear isso. Mas como? Com doutrina? Não. Lendo a palavra de Deus, cada um caindo em si. Porque se você quer ir para o céu, você tem que tomar vergonha na cara, desculpe a expressão, e atentar na palavra de Deus e ver o que eu estou fazendo. Isso aqui não é de Deus, eu vou orar. Assim como orei para ser livre do cigarro, da bebida, né, da cachaça, né, de todos os vícios. Eu fui identificando cada coisa na minha vida e até hoje eu estou identificando coisas, eu coloco na presença de Deus e fico orando, Senhor, me liberta disso, Senhor, me liberta disso, Senhor, me liberta disso. Só que muitos estão na fofoca, na calúnia, na mentira, proferindo a testemunha falsa que profere mentiras, falando por aí mentiras das coisas que nem sabe direito, sendo juízes, e a coisa vai, né, piorando cada dia mais para o seu lado, para o nosso lado. Porque se nós temos um alvo que é Jesus, vai que Jesus volta. Sim, como a palavra diz, né? Pode ser hoje ainda, essa noite, pode ser amanhã de manhã, e você estiver dentro de uma acusação dessa, você não vai subir, infelizmente. Então nós temos que, né, ficar ligados. Então veja bem aqui, para a gente voltar lá para concluir essa live. E o que semeia contenda entre os irmãos. Então, englobando isso tudo que foi falado até agora, é essa pessoa aqui. E essas coisas aqui, ó, Deus abomina. 6 coisas que o Senhor abomina. Estas 6 coisas têm que ser tiradas de nossas vidas. O que tem a ver isso a ver com falsos mestres? Se você está numa igreja que não te repreende contra isso, se você está numa igreja que atura o seu ego, que atura os seus vícios, só por conta de dízimos e ofertas, ou porque você é uma pessoa importante, aí está a identificação de um falso mestre, dos falsos mestres. Porque um homem de Deus, um pastor, uma pastora, um diácono, um evangelista, ele tem, com sabedoria, né, naturalmente,
que repreender essas coisas. Mas aí às vezes o pastor vem e fala, não, mas fulano ele é assim mesmo. Só que a igreja não aceita pessoas com síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim. A igreja tem que nos exortar para nos colocar no caminho, né, da retidão para a salvação. Se a igreja quer expandir e vai aceitando todas essas coisas, como que esse pastor, esse falso mestre vai apresentar o rebanho a Deus se todos vão se perder no caminho? Só quem está entendendo, dá glória a Deus. Então, diz a palavra que também houve entre o povo falsos profetas. Como que o profeta pode profetizar na minha, na sua vida, se você não estiver em retidão com Deus? A profecia vai ser falsa. Hoje na aula falamos sobre isso. Você vai prosperar, você vai crescer, você vai casar, você vai ter carro, você vai ter casa. Aí você é um falso profeta, porque eu estou cheio de falhas na minha vida. Eu tenho que me acertar primeiro com Deus e andar em retidão para que as promessas de Deus venham se cumprir em nossas vidas. Ou seja, primeiro vai se levantar um profeta, como se levantou o profeta Natã, quando foi repreender a Davi. O profeta Natã poderia ter chegado lá, é o rei, ele vai me dar presentes, eu não vou fazer o que Deus mandou não, eu vou chegar lá e vou falar, ô seu rei, está tudo bem com o senhor? Eu vim aqui fazer uma oração pela sua vida. Mas o profeta Natã nem medo de morrer ele teve, porque Davi sendo rei, o profeta Natã poderia ter chegado lá, né? E Davi falou, o que você veio falar aqui? Guarda, mata ele, arranca a cabeça, agora era costumeiro antigamente, né? Cortar a cabeça, levar numa bandeja, como cortaram a de João Batista, né? A Herodes mandou cortar. Então veja bem, se o falso profeta está te falando coisas que não são coerentes, aquilo não vai acontecer na sua vida nunca. Você vai se frustrar na igreja, vai vir para o mundo. Ou pior ainda, vai ir para uma seita, para uma outra religião, vai para o espiritismo, para a macumbaria. E você fala, estou tantos anos na igreja, o profeta fala de bênção, de bênção, de bênção, de bênção. Aleluia, glória a Deus, mas nunca acontece. Como que você quer prosperar se você primeiro não quer acertar as suas veredas perante o Senhor? Amém? Você está entendendo essa palavra? A palavra de Deus é como espada de dois gumes. Antes de eu começar a prosperar na vida, eu bati muita cabeça, falei, Senhor, eu oro, eu jejuo, eu vou a monte, sou igual um cabrito, vive no monte, eu ia 4, 5 vezes na semana, todo dia. E um dia Deus falou, pondera as suas veredas, acerta o seu caminho, crê em mim, crê na minha palavra e prosperarás. Prosperidade não é riqueza, é a ausência da falta. Aí você vai, o que é isso? Prosperidade não é riqueza? Prosperidade não é riqueza, é ausência de falta. Se eu quiser um pão, eu tenho ali na cozinha. Se eu quiser um queijo, eu tenho um iogurte, graças a Deus. Procuro abençoar também as pessoas, né, que me procuram, profetizando para a vida delas. Você vai melhorar, mas antes você tem que acertar as suas veredas para com o nosso Deus, acertar os seus caminhos e viver uma vida, aleluia, glória a Deus, íntegra, como a palavra de Deus diz, para que você possa prosperar. Então, se você vai num lugar, está com a vida toda errada, aí a pessoa fala assim, pega esse envelope. Pega não, é bobagem. Você não vai prosperar através daquilo. Ao contrário, você vai ficar frustrado, vai ficar deprimido.
Ai, eu estou orando pelo filho, estou orando pela esposa, estou orando pelo marido. Eu fiz esse voto, fiz essa campanha, é pesca maravilhosa, é sal grosso, é areia do deserto. Misericórdia. Misericórdia. Quem pode dar um glória a Deus aí? É vassoura, é sal, é óleo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo simbolismo. Pela fé, só pela fé que você alcança. E a fé vem o quê? De ouvir a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de acertar os seus caminhos. Eu estava falando de vereda, mas eu vou falar caminhos para que você possa entender. Veredas, caminhos, tá? Aí você vai ser como o sol. Eu falei sobre isso também, eu tive uma partezinha lá na aula, eu levantei meu dedinho como todo bom aluno. O pastor Anderson permitiu, homem de Deus, estou começando a conhecer mais uma parte da minha família aqui na cidade de Maiomeirinho, onde eu habito. Então, ali eu falava sobre essas coisas que nós temos que acertar o nosso caminho. Aí então nós vamos começar a identificar os falsos profetas. Porque você fala, esse homem de Deus, ele sabe da minha situação e mesmo assim ele profetiza. Por quê? Por avareza, por palavras fingidas, eles farão de vós negócio, ou seja, não estão nem aí para as pessoas. Não estou criticando pastor nenhum, entenda bem, estou falando de falsos profetas, falsos homens que se levantam e que por avareza, por seguir o caminho de Balaão, eles começam a proceder assim, dessa forma, buscando a riqueza, buscando essa riqueza material. Então a palavra de Deus diz que esses homens, essas pessoas, aleluia, no dia do juízo, eles vão ter que prestar conta. Aleluia, glória a Deus. Nós temos então que estar ligados, nós temos que estar atentos. Eu estou aqui com a palavra de Deus aberta, meditando junto com vocês. Então nós temos que estar ligados para que nós possamos verdadeiramente termos vitória. Se você quer alcançar uma vida próspera, escuta que esse amigo, amado irmão, está te dizendo nesta madrugada, porque Deus não ia me colocar aqui à toa. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Para de enveredar por caminhos errados. Para de mentir para si mesmo. Porque você pode mentir para mim, eu posso mentir para você, uma pessoa pode mentir até para si mesma. Mas é impossível enganar a Deus, é possível mentir para Deus. A falsa aparência não vai te levar a lugar nenhum, a não ser a verdadeira fé. Diz a palavra de Deus aqui, no verso 9, que assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundície e desprezam as dominações. E essas pessoas são atrevidas, obstinadas, não receiam de blasfemar. Só a misericórdia de Deus. E com quantas pessoas nós temos se deparado no nosso dia a dia que agem dessa forma, digo ainda dentro do âmbito cristão, que eu prego para cristão. Então, quando um falso mestre se levanta, é porque ele teve
nosso apoio. Você fala, mas como assim? Se o falso mestre se levanta, é porque tem pessoas para ouvi-lo, porque tem pessoas que querem viver segundo a sua própria concupiscência. Então elas preferem viver no engano do falso mestre, que vai ali e fala coisas maravilhosas quando não é nada disso. Quando a sua vida está ali destruída ou prestes a ser destruída, e aquelas pessoas estão profetizando coisas boas. Olha o que diz a palavra. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falam coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo, porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. Amém? Melhor lhe foras dado a conhecer o caminho da justiça do que conhecendo, aleluia, melhor lhes fora não conhecerem, o caminho da justiça do que conhecendo se desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Então essas pessoas que vão pelo engano dos falsos profetas, provavelmente elas vão se desviar da casa de Deus. Conselho: busque uma igreja onde você possa ser verdadeiramente apacentado. Às vezes a palavra vai ser dura, né? Ninguém quer ouvir nada duro, falar, quem é essa pessoa para vir assim me exortando? Mas essa exortação vai te levar para o caminho da justiça e da verdade. E você não vai se desviar da casa de Deus, porque ali você vai estar sendo doutrinado no caminho. A igreja de porta larga, lotada de gente, tudo no engano, tudo vivendo de vaidade, fazendo o que querem fazer, aparentemente está prosperando, mas só aparentemente. Mas muitos estão ali dentro perdidos, desviados, e quando eles ouvem a verdade, nua e crua, a tendência deles é se afastarem. Ai, eu não gostei de ouvir essa palavra, eu vou para a igreja ali do lado de fulano de tal, eu vou para aquela igreja lá, mas uma hora o cinto aperta e ela, pula fora igual pipoca de micro-ondas. Pula ali e sai fora. Então, para resumir o nosso assunto desta noite, o nosso debate desta noite, quando a pessoa se desvia do caminho de Deus, é muito triste, meus irmãos. É muito triste você se desviar do caminho de Deus. Então é bom que nós andemos em retidão e venhamos a evitar que isso venha acontecer na nossa vida, porque a palavra é muito dura, mas verdadeira. Porque quando você dá vazão ao falso profeta, quando você não quer mudar de vida, quando você persevera naquela vida ali, e você acaba se afastando do caminho de Deus por não ter buscado, acertar os erros da vida enquanto há tempo. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando a pessoa se desvia da casa de Deus, vem um ditado, e esse ditado é verdadeiro. E esse verdadeiro provérbio se diz assim: o cão que volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao desponjadouro de lama.
Então, se você não acertar a sua vereda, seus caminhos diante do Senhor, se for levado pelos falsos profetas que só querem o prêmio de Balaão, vai ser como eu falei no início da palavra. Você pode estar envolvido em coisas que vão te afastar do caminho de Deus e você vai acabar, caindo nessa armadilha, porque a palavra é verdadeira. A pessoa, quando conhece o caminho de Deus, dificilmente se desvia. Mas quando a pessoa não conhece, facilmente se desvia. Quando ela é mal orientada, ou seja, pelos falsos pastores, quando ela ouve os falsos profetas, que ela se irrita, se entristece, sai do caminho de Deus, é como um cãozinho que voltou ao vômito e como uma porca lavada que volta despojadouro de lama. Então vamos procurar lugares que verdadeiramente venham nos apacentar, não nosso ego, nosso eu, mas verdadeiramente nos apacentar, para que nós gradativamente venhamos ser libertos. Porque é fácil se livrar do cigarro. Fácil. Você determinar mesmo ali, eu fiz um propósito, fui liberto. É fácil se livrar da bebida. É fácil se livrar do vício da prostituição, da masturbação, dos vídeos eróticos, sei lá. Difícil é se livrar daquilo que está escrito lá em Provérbios. Você está num lugar, Provérbios 6, e eles ali estão amaciando o seu ego, enchendo, mas ainda inflando mais o seu ego, e você continua altivo, mentiroso, blasfemador, fofoqueiro, falando mentiras, coisas que o nosso Deus detesta e abomina. Amém? Feche seus olhos, curve a tua cabeça. Vamos agradecer a Deus por este alerta, pela misericórdia. O Senhor está me usando nesta madrugada. E como eu disse, a espada de dois gumes, primeiro serve para mim, mas um conselho que eu deixo para os amados. A cada dia, cada semana, a cada mês, eu coloco diante de Deus uma das minhas falhas. Não adianta trazer aquele pacote que você não vai conseguir, mas eu coloco uma das minhas falhas perante Deus e fico orando ali em cima até que o Senhor me liberte. É como a palavra diz, é como o sol fraquinho que vai até o pino do meio-dia. Então, coloco ali na presença de Deus aquela questão e fico ali, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E procuro um lugar que me apacente verdadeiramente. Amém? Vamos orar a Deus. Pai amado, Deus querido, nesta hora, Pai, eu quero orar por milhões de pessoas que se encontram desviadas, Senhor, da Tua casa, dos Teus caminhos. Às vezes por uma palavra, às vezes, Pai, por um falso profeta, por um pastor, Senhor, como Balaão, Senhor, que corria atrás do dinheiro, Pai, aquela ambição. Então essa pessoa, Pai, se desviou, ou até mesmo porque ouviu, Senhor, palavras verdadeiras, mas o seu ego, Pai, já inflado, não permitiu que a palavra, Pai, frutificasse em seu coração, lhe mostrando o caminho da verdade. Por isso encontra desviada. Ah, meu Deus e meu Pai, nesta hora vai de encontro a essas vidas, Senhor. Faz elas tornar, Deus amado, Pai querido, para os Teus átrios, ó Deus, para o Teu convívio, ó Deus, porque nós não sabemos a hora, mas o Senhor advia, Senhor, como um raio, Senhor, e diz a Tua palavra muito rápido, e aqueles que tiverem desapercebido, aqueles que estiverem, Pai, com as lâmpadas apagadas, Senhor, oh, meu Pai, essas pessoas não vão ter acesso para o reino. Por isso eu clamo, Pai, em nome de Jesus, Sua glória venha se manifestar, Pai, nas pessoas que ouvirem essa live, Pai, que se encontram afastadas dos Teus caminhos. Manifeste a Tua glória, Senhor, manifesta a Tua glória para que elas possam retornar, Senhor, para que elas possam voltar, para que elas possam, Senhor, de novo sentir prazer, ter alegria. Deus, nos dá livramento, ó Pai,
dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos profetas, ó Deus, mas nos direciona, Pai, a um lugar onde verdadeiramente nós vamos ser apacentados e nós vamos crescer, Senhor, espiritualmente. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Deus amado, Pai querido, a cada um que nesta hora, Pai, está ali, Pai, envolvido com coisas erradas, mais uma vez, Pai, na vida, um tempo da vida já estiveram na tua casa, nos teus átrios, Senhor, muitas das vezes participando do louvor, muitas das vezes até pregando a palavra, muitas das vezes fazendo parte de ministérios, Senhor, hoje em dia se encontram desviadas, ó Deus, por causa de palavras, ó Deus, ó Pai, de falsos mestres, por causa de falsas direção, falsos testemunhos, Senhor, falsas profecias, ó Deus, tem misericórdia, Pai. Eu oro, Deus, agradecido em nome de Jesus, na esperança, Pai, de que um dia, Pai, essas pessoas venham ser resgatadas, Senhor, pelas Tuas mãos fortes, Pai. E que nós, Senhor, pastores e líderes, pessoas envolvidas em ministério, venhamos, ó Pai, ir atrás dessa 100ª ovelha, Deus, e pedir perdão, e falar que se erramos por palavra, por atos, Deus, para que elas venham retornar, Senhor, para que elas venham, Senhor, perdoar e retornar aos teus atos, para que tenham direito, Senhor, de entrar pelas portas naquele grande dia e usufruírem, ó Pai, desta vida eterna, ó Deus, num lugar maravilhoso e de paz que o Senhor já tem separado. Assim eu oro, Pai, agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre, Pai. Amém e amém, Jesus. E antes de terminar aqui, eu quero deixar um abraço especial para o meu amigo, meu irmão, Pedro, Cardoso. Ele me incentivou a fazer essa live nesta madrugada. Porque, na verdade, o cansaço físico e mental, muitas das vezes, nos afasta, sim. Mas aí, esse amigo falou que tem assistido às lives, é que me deu um ânimo, entende? De estar aqui. E eu creio que muitas pessoas têm ouvido a live, creio que muitas pessoas têm buscado a sua direção pelas madrugadas, e que essa voz seja uma voz de auxílio, de ajuda, porque um dia, com a minha voz, eu clamei ao Senhor, e o Senhor mudou o meu quadro de vida. Amém? Então fica aí um forte abraço para você, meu amigo, para todos os meus irmãos e irmãs em Cristo também. Que Deus nos dê uma boa noite de sono, de descanso, para honra e glória do nome dEle. Amém? Graça e paz.